A gente já começa falando sobre mais uma investigação da Polícia Federal relacionada à Covid-19. Desta vez, um enfermeiro e uma técnica de enfermagem foram indiciados pela PF por terem desviado doses que seriam aplicadas na população indígena aqui no Maranhão. Eu vou chamar a Ciarla Barbosa, que está aqui comigo hoje. Ciarla, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Ciarla, mais uma dessas notícias lamentáveis, né? 2 pessoas, 2 profissionais de saúde indiciados por desvio da vacina contra a Covid. Isso mesmo, Ananda. Olá, bom dia a você que nos acompanha, seja lá onde você estiver. Sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, Ananda. Uma técnica de enfermagem e um enfermeiro foram responsáveis por essa ação. Isso aconteceu na base de Barra do Corda, da cidade de Barra do Corda, e a enfermeira recebeu o aval, a técnica, na verdade, recebeu o aval do enfermeiro, que é seu supervisor, para vacinar 3 de seus familiares ilegalmente. Essa vacina, Ananda, ela seria direcionada aos povos indígenas e eles desviaram essa vacina e imunizaram seus parentes. Uma coisa que a gente olha e pensa assim, aí de imaginar a situação, pessoas que estão há muito tempo cobrando por essa vacinação, inclusive pessoas de outras comorbidades, também dos povos indígenas, que são pessoas mais sensíveis, não por estarem isolados, mas por viverem ali nas comunidades dele. E aí essa vacina é desviada de forma desonesta para quem realmente precisa. Não estou dizendo aqui que os familiares não precisam, mas tudo deve acontecer conforme as etapas da imunização, conforme o plano de imunização. E aí esses enfermeiros profissionais responsáveis por cuidar das pessoas, por zelar das pessoas, principalmente nessa situação de calamidade, desviam verbas destinadas a um grupo social que deveria ser aplicado. Mais uma vez, a gente não sabe qual era a necessidade desses familiares naquele momento, mas o certo é seguir o plano de imunização. Principalmente em um momento em que a vacina ainda está um pouco a passos lentos, mas a gente vai chegar lá e vamos todos ser vacinados. É só ter calma, cautela e esperar o seu tempo. Pois é, gente, isso é um crime, tanto que eles vão responder por peculato, que é quando você usa do seu cargo público para desviar dinheiro, ou desviar vacina, ou desviar alguma coisa que seria em benefício da população, da comunidade, e aí você se utiliza da sua posição para fazer esse desvio. É crime, tanto que eles foram indiciados pela Polícia Federal. E aí, gente, a gente está falando da vacinação de povos tradicionais no país. A gente sabe que a população indígena, ela tem pouco acesso à saúde, ela tem menos acesso à saúde do que nós que vivemos na cidade, que temos um pouco mais de acesso, mesmo sabendo que nossa saúde é precária. Então, as doses já vão contadas para que esses povos sejam vacinados, para que eles sejam imunizados e para que a gente não tenha aí tragédias dentro de comunidades tradicionais aqui do Brasil. E aí, qual foi a responsabilidade dessa técnica de enfermagem e desse enfermeiro? Segundo a APF, o erro da técnica de enfermagem, o crime dela, foi realmente ter desviado as doses e aplicado em 3 dos seus familiares. Eles, inclusive, disseram à Polícia Federal que sim, que receberam essas doses e ela também confessou que tinha aplicado neles de modo irregular. Agora, a participação do enfermeiro é uma coisa que chama a atenção. Ele foi indiciado pela polícia porque ele se omitiu. Ele era supervisor dela, ele sabia o que ela estava fazendo e ele não se opôs a isso. Ele, como supervisor, como agente aí de saúde, ele tinha a responsabilidade de apontar o erro e não permitir que isso acontecesse. Só que, infelizmente, ele se omitiu nessa situação e permitiu a vacinação dessas pessoas. Ainda segundo a PF, ele teria ajudado a forjar os registros da vacinação desses familiares aí que foram imunizados e, portanto, serão indiciados, já foram indiciados pela PF e agora vão responder não só por peculato, mas no caso do enfermeiro também vai responder por omissão, porque poderia ter dito que não era para acontecer e deixou que isso acontecesse. Mais uma das situações lamentáveis que a gente vê durante esse período de pandemia, durante um momento delicado, como a Ciarla disse, todo mundo quer a vacina. Muita gente está desesperado pela vacina, mas existe um plano nacional de imunização, existe um plano estadual de imunização e existe um plano também municipal de imunização, que é feito por profissionais da saúde, baseados em pesquisas que são publicadas em revistas científicas de referência. Então, se há uma prioridade para povos indígenas, se há uma prioridade para os idosos, por exemplo, é porque as pesquisas indicam que são essas pessoas que precisam ser vacinadas com mais urgência. Então, infelizmente,
mais um desses casos muito lamentáveis que a gente tem visto aqui no Maranhão e que ainda bem que a PF tem descoberto, tem investigado e que essas pessoas estão sendo responsabilizadas.